Em nome do Teoria das Fadas, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos espectadores, ouvintes, parceiros, apoiadores, sem os quais esse canal não existiria e não estaria alcançando tantas pessoas pelo Brasil. O que eu tenho a dizer a vocês é que, antes de tudo, houve Nelly Novaes Coelho. Foi Nelly quem me inspirou a me aventurar por essa floresta labiríntica que é o imaginário feérico, esse emaranhado de experiências humanas encapsuladas em linguagem que é o conto de fadas. Foi Nelly quem me concedeu o tema de pesquisa, o problema de pesquisa da minha tese de doutorado, e por isso ela está diretamente relacionada à criação aqui do canal Teoria das Fadas. Neste ano de 2022, Nelly completaria 100 anos de vida, e essa é uma homenagem que eu jamais poderia deixar de prestar a Nelly Novaes Coelho, um tributo que o Teoria das Fadas empreendeu a fim de engrandecer, entronizar essa patrona das pesquisas em literatura infantil e juvenil no Brasil e fundadora, da área de literatura infantil e juvenil da Universidade de São Paulo. Amigos, colegas de trabalho, grandes professores e pesquisadores, artistas, enfim, pessoas cujas ocupações foram inspiradas por Nelly Novaes Coelho se juntaram a nós para prestar essa homenagem em vídeo. Nelly, 100 anos de arte, conhecimento e vida. Porque a literatura é vida, não é? A literatura é vida transformada em palavra. Nelly Novaes Coelho nasceu em São Paulo em 17 de maio de 1922, o ano da Semana da Arte Moderna. Filha de Gastão e Silvina Novaes, nasceu no Largo da Concórdia, em São Paulo, capital. Nelly afirmou em entrevista que o tempo da escola foi muito bom e que essa sua inclinação para a literatura, para ler, se manifestou logo, sobretudo nas aulas de bordado. Nós tínhamos aula de bordado. Então, dia sim, dia não, tinha hora de bordado. Ficava uma meia hora, 40 minutos, não lembro bem. E alguém ficava lendo, sabe? Pegava um livro, não lembro exatamente, mas o livro que eu lembro que o pessoal gostava muito, ria muito, era um livro que havia uma personagem inglesa. E era um inglês, então eu imitava, eu falava, não sei como imitava, porque o inglês eu ainda não sabia naquela ocasião, mas eu imitava. E daí as meninas pediam, não, deixa ele ler, deixa ele ler. E a irmã Marta, que era a que ficava, ela dizia assim, não, ela tem que fazer o seu dever de bordado também, não pode todo dia ficar ele lendo. Então, o que eu fazia? Eu fazia a tarefa de bordado em casa, porque eu queria ler. E eu adorava ler. Então, eu fazia... Professor, pode... Irmã Marta, olha, eu já fiz a minha tarefa de bordado. Ela falou assim, então tá bom, então pode ler. Eu passei a ser a leitora. Isso foi uma coisa, realmente, que sempre me deu muito prazer. Em 1959... Nelly graduou-se em Letras pela Universidade de São Paulo. Em 1967, defendeu seu doutorado em Letras e Literatura Portuguesa pela mesma universidade. E em 1971, concluiu seu pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Nos anos 80, na condição de professora livre-docente da Universidade de São Paulo, Nelly funda a área de Literatura Infantil e Juvenil,
hoje vinculada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e ao Programa de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na pós-graduação, ministrou cursos como A Literatura Feminina em Portugal, Consciência Histórica e Experimentalismo, A Literatura Infantil e Juvenil Brasileira Contemporânea, A Literatura Feminina no Brasil e em Portugal, Tradição à Transgressão, A Ficção Portuguesa Contemporânea, do Neorrealismo ao Experimentalismo e a Literatura Infantil e Juvenil Portuguesa. Na graduação, ministrou as disciplinas de Literatura Portuguesa e de Literatura Infantil e Juvenil. Em 80, eu descobri duas áreas importantíssimas que estavam se impondo, que era a da literatura infantil. Daí eu criei a disciplina de literatura infantil na Universidade de São Paulo, em letras. Em 1980, eu criei sozinha, porque ninguém dava bola para a literatura infantil, disse que era uma coisa menor. Era, no romantismo, foi menor. Hoje não, é uma literatura riquíssima. Nós estamos com grandes escritores, aí sim, o número de mulheres é imenso na literatura, tanto como ilustrador como escritoras. E na literatura infantil atual já estão todos os valores de formação da Nova Mente. Né? Então, nesse momento, os anos 80, eu crio essa área da disciplina, que hoje é das mais procuradas, porque é o estudo da literatura infantil, do contexto cultural, histórico e tal, desde quando surgiu até os nossos tempos. Enfim, é um curso que dá uma formação histórico-cultural muito grande para ser base da literatura. Sem isso, a literatura é só distração. Nelly Novaes Coelho nos deixou dezenas de livros publicados, entre eles Tempo, Solidão e Morte, 3 Momentos Poéticos, Carlos Nejar e a Geração de 60, Mário de Andrade para a Jovem Geração, O Ensino da Literatura, A Literatura Infantil, O Conto de Fadas, Panorama Histórico da Literatura Infantil-Juvenil, Aquilino Ribeiro, A Literatura Feminina no Brasil Contemporâneo, Escritores Portugueses, Literatura Infantil, Teoria, Análise e Didática, Dicionário Crítico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, Literatura, Arte, Conhecimento e Vida, O Conto de Fadas, Símbolos, Mitos, Arquétipos, Tecendo Literatura entre Vozes e Olhares, Escritores Brasileiros do Século XX, um Testamento Crítico, Meu Primeiro Dicionário Escolar de Língua Portuguesa. Nelly nos deixou em 29 de novembro de 2017, aos 95 anos. Seu legado continua a inspirar milhares de pesquisas em literatura pelo Brasil e no exterior. A palavra, veja, é a matéria-prima da literatura. E a palavra é aquilo que nos mostra, nos confirma como humanos. Homenagem à professora Nelly Novaes Coelho, na oportunidade do centenário de seu nascimento, é mais do que justificável, e cumprimento as pessoas por essa iniciativa. Nelly Novaes Coelho foi, como sabemos, uma grande professora, pesquisadora e formadora de gerações de outros professores e de pesquisadores nas áreas de literatura portuguesa, literatura produzida por mulheres e literatura para crianças, para chamar atenção àqueles que se destacam mais. Seu perfil, porém, compreende ainda outras atividades de grande relevância, e não quero deixar passar o seu trabalho editorial como fundadora e líder da editora Quirón, que nas décadas de 1970 e 1980 divulgou o que de mais avançado se produziu em matéria de poesia neste país. Uma época em que a difusão da poesia dependia apenas da impressão de livros, não havia internet, não havia oportunidade de se ter blogs e redes sociais e outras tantas vantagens que nós temos a partir dos anos 1990, 2000, o investimento promovido, então, nessa época, o investimento promovido por Nelly Novaes Coelho
revestiu-se de uma importância ainda maior, para não dizer de um grande pioneirismo. Uma editora dirigida por mulheres, ou por uma mulher, voltada à divulgação de um gênero que nem sempre é dos mais populares, raramente é popular, né? Isso foi de uma grande importância e permitiu o conhecimento do melhor da geração brasileira dos anos 1970, 1980, principalmente, né? E essa foi apenas uma das grandes facetas, uma de suas tantas facetas, uma disposição incansável na direção do aperfeiçoamento da cultura nacional. É nesse sentido que me parece que não pode ser mais relevante, mais importante, mais significativo do que homenagear a professora Nelly nesse momento. Neste ano de comemorações da Semana de Arte Moderna e do nascimento da nossa querida Nelly Novaes Coelho, eu não poderia deixar de lembrar deste título que ela escreveu. São tantos os títulos, mas eu vou me reportar a este: Mário de Andrade para a jovem geração. Na verdade, é uma coleção chamada Escritores de Hoje, está esgotada, e a Nelly foi a idealizadora pela editora Saraiva. Lembrando que a Nelly teve uma expressiva passagem pelo segmento editorial, e isso facilitou bastante nós, pesquisadores, que sempre que precisávamos de alguma informação sobre um ou outro escritor, um depoimento, a Nelly generosamente nos dava. Eu me recordo, né, do depoimento que ela concedeu a Nádia Batella Gottlieb, e eu estava presente, sobre a Clarice Lispector no apartamento da Nelly, nos servindo um vinho do Porto com muita alegria, sempre extremamente amiga. E depois, num segundo momento, um depoimento que ela concedeu a mim, também no apartamento dela, sobre o Murilo Rubião, que ela editou pela extinta Quiron, uma editora, né, em que a Nelly atuava. Eu tive a felicidade de conviver com a Nelly Novaes Coelho nos anos 70, quando eu era professora de literatura portuguesa na USP e trabalhei ao lado dela. Então, pude observar, assim, com muita satisfação, o quanto ela conhecia da literatura portuguesa. O que mais me surpreendeu ao longo da carreira profissional da Nelly foi a sua capacidade de produção. Ela tinha uma energia para ler, para escrever e para comunicar. Pude constatar a sua generosidade em relação aos alunos, em relação aos colegas. Ela estava sempre pronta para ajudar a gente no que a gente precisasse. Eu era novata, tinha acabado de terminar meu curso de graduação na Universidade de Brasília, fui para São Paulo e nessa oportunidade eu fiz o curso de pós-graduação, mas já comecei a dar aula logo depois do mestrado. Então, ela era, ao mesmo tempo, uma professora, uma colega e acabou se tornando uma grande amiga. Tenho grandes e felizes lembranças da professora Nelly. Primeiro, como minha professora de literatura portuguesa na graduação em letras, na USP dos anos 60. Depois que eu me formei e comecei a me interessar pela literatura infantil, o modelo era a professora Nelly. Ela foi mestra de toda uma geração de professores e de profissionais de literatura infantil a partir das suas contribuições sensacionais na análise de livros infantis e na constituição de uma história da literatura infantil brasileira. Mas, a parte disso, eu queria também salientar a importância da coragem que ela teve de lutar e ser vitoriosa na inclusão da literatura infantil no currículo de letras. Isto acontecendo numa universidade do porte da Universidade de São Paulo, deu a literatura infantil, colocou a literatura infantil num outro patamar. A literatura infantil passa a ser literatura, arte, formadora de seres humanos e não mais um simples repositório de comportamentos modelares que precisam ser desenvolvidos pelas crianças.
Vem daí minha grande admiração e minha grande homenagem à professora Nelly e o meu agradecimento a vocês por darem chance desta minha manifestação, nessa homenagem a ela. Muito obrigada. Bom, eu comecei como crítica literária realmente nos anos 60, quando apareceu a geração de 60 mais basicamente de homens, não é? As mulheres escritoras eram em número muito pequeno, né? Elas vão começar a aparecer a partir dos anos 70. É evidente que isso está ligado à mudança na sociedade, não é? A mulher foi adquirindo mais espaço, ela foi estudar, isso foi fundamental para o dicionário que eu escrevi. Quer dizer, de repente, quando eu notei que nas minhas aulas eu precisava de informações sobre o movimento literário em geral, que eu ouvia falar de determinadas escritoras no Brasil todo, então eu decidi pedir auxílio. Encontrava com a escritora e eu dizia, olha, você me manda a sua biografia e me manda os seus livros. Nelly Novaes Coelho. Eu tive a honra, o privilégio, a alegria de ver vários livros meus resenhados por ela. Em seus livros, Dicionário Crítico de Literatura Infantil e Juvenil Brasileira e Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras. Grande Nelly Novaes Coelho, que publicou também a literatura feminina no Brasil contemporâneo. Neste Brasil, nessa sociedade em geral tão machista e misógina, a querida Nelly Novaes Coelho valorizou a literatura escrita por mulheres. Como é importante a obra crítica, o olhar crítico, sensível, o olhar arguto de Nelly Novaes Coelho na literatura e na crítica. Que maravilha que foi o trabalho da Nelly Novaes Coelho. Grande autora que soube analisar com um olhar inteligente, amoroso, um olhar atento, o universo simbólico da literatura feminina. Grande Nelly Novaes Coelho. Eu, Estela Mares Rezende, tenho você no meu coração, na minha memória. Difícil é escolher o que falar sobre a Nelly quando se comemora o seu centenário. Nelly agiu na vida de modo a que esse centenário seja apenas o primeiro centenário de muitos que ela vai ter. Pelo modo como ela se conduziu durante a vida, pela obra que ela deixou e pela pessoa que ela foi durante todos os anos em que ela esteve conosco, que foram muitos, e que ela tratou de multiplicar, sendo também um ser humano de muita distinção. Acho que é um adjetivo que ela iria gostar. Então, a obra da Nelly vai ser estudada e reverenciada por nós e por todos os que vierem depois de nós durante muito tempo. Meu primeiro contato com a obra da Nelly Novaes Coelho aconteceu quando eu estava na USP e era estudante de graduação. E eu acompanhei, li textos dela sobre literatura portuguesa e fiquei encantada com a sensibilidade e a cultura dela. E também com o olhar original assim, que ela tinha na maneira de analisar. E ainda enquanto eu estava lá, foi que ela abriu o departamento de literatura infanto-juvenil. Naquele período, eu ainda não escrevia para criança. Eu fui trabalhar na Escola da Vila, mas acompanhava o desenvolvimento dessa pesquisa da Nelly à distância. Eu acredito que qualquer pessoa que trabalhe com literatura infantil, escritora como eu, ou mediadora de leitura, professores e principalmente os leitores, tem uma dívida de gratidão com o trabalho da Nelly Novaes Coelho, grande mestra. Eu faço parte da geração que ouvia história e lia história logo que aprendi a ler. Não é?
alguém poderia viver sem a literatura, sem as histórias. Foi sempre um privilégio na minha vida a leitura. Agora que eu estou me dando conta, meu Deus, eu chego aqui, uma alegria, e eu estou sendo homenageada por causa da literatura. Olha que coisa incrível. Eu estou super feliz de ver que o meu trabalho semeou e está dando frutos, não é? Eu espero que o meu trabalho tenha realmente levado muita gente a descobrir literatura. Isso eu tenho certeza. Nelly Novaes Coelho não foi só minha professora. Ela foi e ainda é uma grande inspiração. Uma inspiração para estudar os contos de fadas, a literatura infantil e juvenil, desde os anos 80. Eu cursei as 4 disciplinas que Nelly ministrava no curso de letras da USP. Isso aconteceu em 1983 e 1984. Desde então, a minha paixão pela literatura infantil e juvenil só fez crescer. Quando eu fiz o mestrado e o doutorado, Nelly fez parte da minha banca. Lembro quando a professora Nelly me recebeu na casa dela, de braços abertos, sempre gentil, sempre disposta a ajudar, a conversar e saber o que nós tínhamos para discutir com ela sobre literatura e, por que não dizer também, sobre nossos interesses, sobre nossa vida. Uma mulher à frente do seu tempo, na academia lá da Universidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nelly pessoalmente, em algumas conferências que ela fez em meados de 2009, 2010. Enfim, uma pessoa amável, uma estudiosa incrível, qual eu admiro muito. Até hoje nós citamos muitos dos seus livros. E a ela toda a minha gratidão nesse aniversário. Então, estamos aqui juntos para celebrar Nelly Novaes Coelho. Conheci a professora Nelly na pós-graduação. Fiz várias disciplinas com ela. Eu estava afastada da universidade há bastante tempo, eu me formei, dei aula, segui outros caminhos e voltei para a faculdade com vontade de fazer um mestrado, continuar meus estudos. E fiz várias disciplinas com a professora Nelly. E eu chegava muito cansada, depois de dar muitas aulas, né? Mãe de 2 meninos, dona de casa. E a professora Nelly sempre animada, aquilo até me envergonhava. Eu falei, nossa, é o mais jovem, a professora toda animada, sedenta de conhecimento, uma profundidade teórica, uma gentileza com os alunos. E ela nos deixava super animados, né? A estudar, e eu voltando ali, né, a estudar. E assim, a minha vida se transformou, segui a minha carreira, e muito eu devo à professora Nelly Novaes Coelho. Nunca vou me esquecer dela, daqueles olhinhos ávidos, né, olhos de criança, a sua elegância, a sua gentileza, o seu coração imenso, uma pessoa muito importante na minha vida, que eu só tenho a agradecer. Como orientar hoje os novos construtores do mundo de amanhã? Um dos recursos é redescobrir a literatura arcaica, as palavras de origem, como os contos de fadas, e por meio dela refazer o caminho do ontem e estimular, ao mesmo tempo, o poder mágico que existe no próprio ser humano, o conhecimento. Literatura é ato de relação do eu com o outro e com o mundo. Os tempos mudam incessantemente, porém a natureza humana permanece a mesma. Eu penso que a professora Nelly mexe com esse poder mágico, esse poder do conhecimento. Considero as obras, as pesquisas da professora Nelly fundamentais para as nossas pesquisas, para os mediadores de leitura, para os formadores do leitor literário, trazendo brilhantes descobertas, trazendo um olhar afinado para a literatura. São muitas as histórias que eu poderia trazer, citar vários livros, mas eu escolho um especial, que marca muito a minha trajetória e o meu pensamento enquanto pesquisadora, que é uma passagem do livro Literatura, Arte, Conhecimento e Vida, em que a professora Nelly escreve o seguinte:
A literatura, uma das mais importantes ciências do imaginário, poderia ser o eixo organizador de determinadas unidades de estudo, uma espécie de fio de Ariadne, que poderia indicar caminhos, não para sairmos do labirinto, mas para conseguirmos transformá-lo em vias comunicantes, que a concepção de mundo atual exige. Esse fragmento, ele me inspira muito a pensar a educação literária. E sempre que eu imagino qual é o papel do professor, qual é o papel do pesquisador, eu acho que essa imagem da Ariadne, né, conduzindo, tutelando esse leitor, né, a enveredar pelo desconhecido. E é isso que fez a Nelly, eu acho uma das imagens mais lindas. Em sua memória, aqui vai o meu saudoso muito obrigado. Eu tive o privilégio, a sorte e a alegria de ser orientando seu durante o mestrado por apenas um ano. Mas naqueles meses a professora Nelly me fez galgar alturas. Eu ouso apenas falar da sua simplicidade, da sua afabilidade, do seu carinho e sua acessibilidade aos alunos e orientandos. Olá pessoal, meu nome é Cristiano, muito bom estar aqui nessa data tão especial, celebrando 100 anos do nascimento da professora Nelly Novaes Coelho. Ela foi minha orientadora no doutorado na Universidade de São Paulo e eu tive o privilégio de ter sido escolhido por ela, o que é generosidade dela, como o último orientando. Ela me orientou de 2009 até o ano de 2012, foi quando eu defendi a minha tese. E nesse período, mas eu convivi com ela de 2008 até 2013. E foram anos riquíssimos em que eu pude perceber o quanto a passagem do tempo trouxe contribuições para a minha formação. A passagem do tempo dela. Muitas coisas no processo de orientação, eu me via em algumas dificuldades sobre o que falar, o que escrever, ou como lidar com algumas questões, problema da tese. E a resposta não vinha necessariamente das teorias dos livros, mas vinha da vivência. Muitas coisas ela falava, agora uma octogenária, uma pessoa nonagenária pode dizer, porque eu vivi isso, e você pode afirmar tal coisa, pode contrapor essa questão, porque a minha bagagem de vida me dá suporte para poder te orientar nesse sentido. Então, isso não tem palavras, né? Ao longo desses anos eu montei um acervo de todo o processo de orientação, e quando eu me recordo, as escritas, muitas orientações ela datilografava o texto, pegava o meu texto impresso, tirava o espiral, datilografava e me devolvia, fazia as anotações à mão, entregava os livros com comentários. É uma riqueza sem igual, e eu vou ser extremamente grato todos os dias da minha vida. Agradeço a ela, a Deus e a toda a família por esse acolhimento e essa possibilidade, e deixo registrado aqui para a memória. A minha grande preocupação há anos e anos realmente a formação dos professores e levar os professores a se apaixonarem pela leitura, que é o caminho da gente crescer. Queria prestar aqui a minha homenagem à grande Nelly Novaes Coelho. Temos este ano o centenário dela. Eu conheci a Nelly na década de 80, quando ela, juntamente com meu pai, o escritor Ricardo Ramos, organizaram a Bienal Nestlé de Literatura, ela cuidando da literatura infantil e juvenil. Nós, escritores para crianças e jovens, temos uma dívida incomensurável com a querida Nelly Novaes Coelho. Seus ensinamentos, sua pesquisa, seus livros, tudo isso nos orienta, continua nos orientando para que a gente consiga escrever melhor
entender melhor essa literatura, às vezes tão incompreendida, como é a literatura para crianças e jovens. Salve Nelly Novaes Coelho, salve a literatura para crianças e jovens. Eu encontrei a Nelly pessoalmente uma única vez, em 2003, no encontro da AELIGE, a Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, em São Paulo. E na época eu estava completando 10 anos de literatura infantil, ainda estava mais ou menos no começo da minha carreira, e me chamou muita atenção a acolhida, né, muito generosa, muito interessada e curiosa que a Nelly teve não só comigo, mas com todos os autores novos que estavam ali, né, ela sempre muito interessada não só na história da literatura infantil, que ela pesquisou tão bem, mas também no presente e no futuro, né, em toda essa dinâmica que envolvia a literatura infantil. Ela que sempre fez questão de estudar a literatura infantil com L maiúsculo, né, com critérios literários. Eu acho que a gente tem essa grande dívida com ela, né, a valorização, né, a paixão pela literatura infantil brasileira. Um grande abraço para todos que estão assistindo e viva a Nelly! Eu, infelizmente, não a conheci, não conhecia a Nelly pessoa, a Nelly mulher, a Nelly biográfica, mas conheci a Nelly teórica, aquela que mergulhou nos universos da literatura para a infância, da literatura para a adolescência. E como professor, ela foi minha companheira, ela foi meu esteio, ela foi minha base para que eu pudesse transmitir aos meus alunos a importância da literatura para a infância, a literatura como arte, a literatura como literatura, né, que tantas vezes é menosprezada por algumas pessoas. E como escritor também, ela me indicou caminhos, ela me indicou possibilidades, ela me indicou perspectivas temáticas. Querida Nelly, quem está falando aqui é o Pedro Bandeira. Você, se ainda estivesse conosco, estaria agora fazendo 100 anos. E esse escritor, o Pedro Bandeira, lembrou-se de você e lembrou quanto você foi importante para que esse escritor pudesse ser o que é. Tudo que eu aprendi com você, tudo que eu aprendi da segmentação das idades das crianças, até da psicologia, do desenvolvimento psicológico das crianças e dos adolescentes, onde se encaixava melhor um livro sobre certa emoção para essa idade, para aquela idade. Você foi uma das mães da literatura infantil e juvenil do Brasil. A tua importância será absolutamente eterna. Por isso, você sempre será eterna. Para mim, você será eterna enquanto eu viver. E para sempre eterna nos livros que você me ajudou a escrever, que você me apontou o caminho certo. Muita saudade de você, Nelly. Você foi muito grande. Muito obrigado, do Pedro Bandeira. Eu estou muito feliz de ser lembrada e saber que eu estou contribuindo para que a literatura seja amada. Eu me colocaria assim como uma dessas pessoas privilegiadas que tiveram contato e muita vivência com Nelly antes mesmo de entrar na USP. Nós participávamos de cursos aos sábados de extensão, que Nelly e Lúcia Góes me convidaram, assim, para um público aberto, né, para aqueles professores que se interessassem. Sempre foi uma preocupação de Nelly, de estar aberta a todas as necessidades, né, tanto de professores quanto de alunos. E, logicamente, esse interesse, mesmo quando a disciplina foi criada na PUC, já tínhamos Nelly como referência, em 1982, um pouco por aí. Então, a partir de 1993, Nelly se aposenta e eu entro no seu lugar. Então, eu e Lúcia Góes levamos a disciplina, tanto na graduação quanto na pós-graduação, por muitos anos. E fizemos até eu e mais Elisa Guimarães e
Maria Lúcia Góes, fizemos um livro homenagem a ela, né? Nos anos de 2013, uma coisa assim, por aí. Então, tínhamos sempre Nelly em alta conta, todos nós temos. E as suas publicações, não é? Já desde 1964, com o seu ensino da literatura infantil, que até hoje é uma referência para os professores, sempre preocupada nessa docência, né? A partir do que se poderia ajudar a passar para os professores na sua luta diária. E também os seus dicionários, né, de grande fôlego, o dicionário da literatura infantil juvenil das escritoras, dos escritores, seu dicionário de literatura feminina, que tem mais de 1.400 verbetes, e ela realizava as obras e as atualizava. Então, um fôlego muito grande. Então, a minha admiração, nossa admiração por Nelly Novaes Coelho só faz crescer. E então, meu depoimento é mais para confirmar essa admiração que tenho por ela e que todos nós temos. Muito obrigada e que Nelly seja sempre lembrada por todos. Nelly acompanhava muito de perto a minha relação com a academia e orientava muito de perto os meus caminhos na literatura infantil e juvenil, com a preocupação que eu tinha com as novas linguagens, as novas tecnologias, as novas formas desse leitor mapear o universo dessas linguagens. Foi quando na minha banca de qualificação, Nelly ficou muito entusiasmada com o meu trabalho e, a partir daí, ela disse que ia alterar o nome das 4 disciplinas de literatura infantil juvenil, 1, 2, 3, 4, que passaram, então, a chamar literatura infantil e juvenil, linguagens do imaginário, 1, 2, 3, 4. Depois disso, né, Nelly, minha mestra, Nelly, minha mentora, Nelly, minha amiga, Nelly se torna para mim uma grande referência. Não apenas uma referência bibliográfica, mas uma referência de personalidade, uma referência de vitalidade, uma referência de comprometimento, uma referência de compromisso político e estético. O último curso de graduação de pós-graduação que ela deu, eu fiz, e ao terminarmos, ela passa para minha ementa e diz assim: esse curso é para você continuar o meu trabalho. E continuar o meu trabalho com as reflexões que você faz sobre as demais linguagens. Creio eu que agora, né, reverenciamos, além da vida, da obra, esse tempo de colheita, das semeaduras que Nelly nos deixou. Não importa o que você esteja fazendo, no lugar que é o que é, se você fizer com paixão e pôr leitura nisso, se concentrem, compreendeu? Conscientização é a palavra de ordem. Um beijão para vocês e boa sorte, porque vocês é que depende de tudo, tá? Até.